Olá, sou Ellen Stetter da Ágora Investimentos. Seja muito bem-vindo a mais uma live. E hoje contamos com a participação do Fernando Honorato, economista-chefe do Banco Bradesco. Fernando, muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Vamos conversar sobre cenário econômico, já adiantando um pouco, né, começando o dia um pouco mais acelerado, dado o mercado de trabalho norte-americano. Enfim, eu vi nessa semana o Departamento de Economia do Banco Bradesco divulgou um relatório contando um pouquinho sobre as projeções, o que tem visto da atividade econômica e o que se espera daqui para frente. Mas deixa esse relatório, aliás, recomendo leitura, acessem o site economiaemdia.com.br, materiais incríveis. E eu queria que você nos contasse um pouquinho mais, Fernando, o que vocês estão enxergando dentro de tantas incertezas, olhando para o cenário econômico. Legal, Ellen. Olha, bom dia, Ellen, bom dia a todo o pessoal que está nos assistindo aí. É um prazer poder falar com vocês. É uma oportunidade sempre bacana dividir com a turma da Ágora, com os investidores, essas nossas avaliações. Então, eu vou começar, Ellen, fazendo um breve resumo de como a gente tem visto o cenário desde o mundo até o Brasil. E aí você vai me interrompendo, a gente vai fazendo isso aqui mais interativo. Eu tenho algumas telas que talvez eu queira mostrar. Vamos ver se funciona. Vamos fazer uma live diferente hoje. Aliás, estamos os dois aqui cumprindo nosso isolamento social, é super importante. Então, é um formato um pouco diferente. Vamos lá. Eu diria o seguinte, quer dizer, a gente tem visto como referência principal uma ação que está se tornando mais coordenada no mundo para tentar enfrentar os efeitos dessa crise, tá certo? Os efeitos começam pela vida das pessoas, então você tenta proteger a vida das pessoas e depois mitigar os efeitos econômicos. É isso que basicamente tem sido feito mundo afora, né? Então não é à toa que os governos estão gastando rios de dinheiro. São montantes que nós não víamos nós não víamos desde a Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, Estados Unidos, gastando 10, 15% do PIB para fazer essa combinação, proteger a vida das pessoas e fazer ações para mitigar os danos sobre a economia. Mesmo com tudo isso, tem projeções bastante negativas para a economia global. Nós estamos estimando uma contração do PIB global de 1%, tem estimativas piores, eu vou detalhar isso um pouco mais à frente, tá certo? Mas acho que o que o nosso investidor tem que ter em mente é que tem essa combinação de ações, ela visa o seguinte, olha, a hora que nós tivermos mais clareza a respeito de quantos novos casos estão surgindo no mundo, e quando essa curva de novos casos ela começar a se estabilizar, a gente começa a ver alguma retomada da economia. Qual que é o nosso benchmark, nossa referência para isso? É a China. A China, basicamente, como você sabe, ela foi o primeiro país a ter a crise, aliás, o vírus começou lá e eles saíram mais cedo. E nesse processo de saída da China, isso ensina muito para a gente. Então, uma vez que nós conseguirmos ver nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, as curvas de contaminação, as curvas de mortes, infelizmente, elas começarem a diminuir, esse é o sinal para alguma retomada econômica. É isso que está na nossa cabeça como framework principal, como ferramenta principal. Tá? Legal. Fernando, já aproveitando o gancho, essa semana nós tivemos a divulgação de um indicador de atividade chinês, né? E mostrou essa retomada, ou sugeriu, melhor dizer, uma retomada da atividade. Como que vocês encararam esse dado? Era algo que era uma sinalização que vocês estavam esperando? Qual foi a leitura? A gente tem monitorado vários indicadores da China, ali depois eu quero fazer um paralelo com os que saíram nos Estados Unidos, inclusive o que você acabou de mencionar que saiu hoje, tá certo? Então, assim, os dados da China estão mostrando que a economia está operando entre 60% e 80% do que ela operava antes da crise. Esse PMI que você está se referindo, que saiu nessa semana, ele foi uma volta muito rápido. Acho que ali está um pouco exagerado, quer dizer, a economia como um todo, a gente monitora consumo de carvão, a gente monitora o tráfego de pessoas no dia a dia, nas ruas. Então, esses dados sugerem que a economia está operando, como eu disse, em torno de 70% do normal. Essa é a principal informação. Um detalhe fundamental, tem várias pesquisas sendo rodadas na China mostrando que houve uma mudança de comportamento. Então, mesmo as pessoas saindo de casa, indo trabalhar, muitas delas não voltaram a consumir como antes, não voltaram a frequentar shoppings, não voltaram a frequentar cinemas. Então, vai ter uma mudança de comportamento associada a esse processo que faz com que ele seja um pouco mais duradouro, tá? Mas o dado da China, ele é encorajador. Se você olhar para a China, você começa a enxergar que tem, digamos, uma luz no fim do túnel para o horizonte dessa recessão. E paralelo são os Estados Unidos. Em compensação, nos Estados Unidos está começando a crise, né? Então, nós vimos
ontem 6 milhões de novas pessoas pedirem auxílio-desemprego, em adição a 3 milhões que já tinham pedido na semana passada. Então, o mercado de trabalho americano tem essa característica, ele é muito flexível, então você demite muito rápido e contrata muito rápido. Mas o primeiro movimento é demitir. Hoje de manhã, você estava me lembrando, a hora que nós estávamos entrando na live, o dado de novas vagas nos Estados Unidos, foram destruídas 700 e poucas mil vagas. Então, assim, tem essa contração rápida da economia no curto prazo, que a gente espera que, tendo clareza do número de casos, você possa retomar em algum momento, e daqui a pouco a gente vai entrar nas implicações para o Brasil. Ótimo. Então, olhando o cenário externo, você tem a China já dando um tom um pouco melhor, Estados Unidos é algo ainda a ser monitorado, com preocupação, a Europa também. E trazendo para números, Fernando, quanto que vocês estão para a PIB mundial este ano? Falou que... Eu acho que vale a pena agora, eu até dividir uma tela aqui com vocês, aproveitando isso. Vamos tentar, vamos fazer essa inovação aqui, dividir aqui, vamos ver se funciona, tá certo? E aí, para mostrar duas coisas. Primeiro, mostrar esse dado que você comentou. Então, tá aqui. O dado que a Ellen estava comentando é justamente essa... Tá vendo o meu gráfico, Ellen? Tá enxergando? Sim, perfeito. Legal. Então, aqui foi esse PMI. Então, olha o tamanho da queda. Foi a pior queda da história da China, né? Assim, no índice, digamos, de confiança da indústria de serviços. Teve uma volta bastante grande. E esse é outro que eu estava me referindo a respeito de fluxo de pessoas, né? Quantas novas pessoas estão... ou, na verdade, quantas pessoas estão nas ruas, né, a cada hora na China. Então, você vê que isso aqui começou a voltar a uma certa normalidade. E dos Estados Unidos, em compensação, aquela tragédia. Deixa eu parar. O pedido de auxílio-desemprego, né, Fernando? Isso, pedido está escrito em inglês aqui, mas são os pedidos iniciais. Quando o trabalhador que perdeu o emprego pede pela primeira vez o seguro-desemprego. Foram 3 milhões na semana passada, nem dá para ver aqui, e 6 milhões e 600. Legal. Diante desse contexto de uma recessão global, como que fica a posição da economia brasileira, tendo que encarar justamente esse mercado bem mais fragilizado e, ao mesmo tempo, lidar com as questões internas? Nós também estamos sofrendo com o coronavírus, temos grandes preocupações envolvendo a atividade econômica, já tínhamos antes uma agenda repleta de ajustes a serem feitos, que estavam em curso. Enfim, como que vocês estão lendo esse novo contexto, essa nova realidade para a economia brasileira? Bacana, Ellen. Deixa eu primeiro dividir os números e aí depois a gente vai detalhando cada um deles, inclusive esse contexto mais amplo que você perguntou. Basicamente, nós revisamos o PIB brasileiro para uma queda de 1%, então 1% de retração da economia nesse ano, tá certo? Em um contexto em que a inflação segue muito baixa, a gente vai falar depois especificamente sobre juros e inflação, mas só para passar os números, a inflação segue baixa em 3%, o que vai permitir o Banco Central levar a Selic também para pelo menos 3%. Talvez ele possa até cair mais do que isso, tá? E o câmbio, nós vamos para 4,70. Quer dizer, a gente acha que ele cede do nível que ele está hoje, mas ele se estabiliza no patamar mais alto do que nós imaginávamos no início, tá? Como é que está a nossa cabeça em relação ao Brasil? Diria o seguinte, você tem, assim como no mundo, você tem ações de natureza fiscal, né, ou seja, de gastos do governo, e ações de natureza monetária para tentar lidar com a crise. Deixa eu gastar um minutinho nessas duas iniciativas, tá? No caso das ações de natureza fiscal, nós temos visto ações diretas, então essa medida dos R$600 de transferência para os informais, eu sei que isso soa como um valor baixo, mas a renda média dos informais no Brasil também é baixa, alguma coisa como R$1.700, R$1.800, tá certo? Então você tem um complemento para esse período difícil, você tem ações ligadas diretamente a transferências para estados e municípios, tem ações ligadas à saúde. Então, tudo isso compõe um quadro onde o governo deve gastar alguma coisa como 250 bilhões de reais a mais em dinheiro novo para mitigar esses efeitos econômicos. Tá? Isso vai levar o déficit público para a ordem de grandeza de 350 a 450 bilhões de reais nesse ano e vai aumentar a dívida pública. Eu quero fazer um comentário sobre isso daqui a pouco ligado ao tema de juros. E no conjunto das medidas de política monetária, ou seja, de política ligadas ao crédito, né? Não só o Banco Central cortou a Selic, como deve continuar cortando a Selic, mas a gente teve liberação de compulsórios, nós tivemos um instrumento novo, chamado Letra Financeira Garantida, que vai permitir dar conforto aos bancos para emprestarem mais para as empresas que precisam. Tem aquela linha temporária para as empresas financiarem os salários enquanto você tem alguma dificuldade de caixa. Então, tem um conjunto de ações, seja de política fiscal, seja de política monetária,
para mitigar. É por isso que, neste momento, nós não colocamos o PIB brasileiro, a projeção, muito mais para baixo. Tá? Eu tenho modelos aqui que dão números bem piores para a economia brasileira. Números como -3, -4, quer dizer, tem cenários bem mais negativos. Só que a gente está vendo duas coisas. Uma ação, eu diria, mais abrangente no país desse isolamento social, o que talvez é uma grande dúvida, a gente vai falar disso daqui a pouco também, mas talvez faça com que a nossa curva não seja tão intensa quanto em outros países, da disseminação da doença. E segundo, tem uma ação, uma expectativa dessa ação do governo para mitigar. Claro, se a gente estiver errado nessas premissas, a economia brasileira vai encolher mais, a taxa de juros vai cair mais e a inflação vai ser mais baixa ainda. Então, acho que esses são os primeiros insights aí. Excelente, vários pontos que eu gostaria de conversar um pouco mais contigo. E, aliás, eu aproveito para quem está entrando agora na nossa live, para contextualizar, Fernando Honorato, economista-chefe do Banco Bradesco, nos contando um pouquinho sobre as expectativas e, mais do que isso, tentando encaixar algumas peças do quebra-cabeça para nos ajudar na tomada de decisão, olhando para investimentos. E aproveito para deixar aberto aqui, por favor, podem mandar perguntas. Aliás, ontem, Fernando, nós já recebemos algumas perguntas, hoje de manhã também nas redes sociais, fiquem à vontade para nos mandar. Eu vou aproveitar o teu gancho, você deixou alguns pontos aí para nós conversarmos. Uma questão é o fiscal, ou seja, muitas medidas que estão sendo tomadas com um impacto direto em termos de custo, de gasto, né, do governo, gasto público. E nós já tínhamos uma preocupação anterior em relação à saúde de contas públicas. Claro. Como que vocês estão enxergando isso? Agora, claro, é extremamente compreensível, é uma situação extraordinária no sentido de que você precisa mitigar todos os efeitos. Mas qual que é o impacto efetivo no fiscal e como vocês enxergam as contas públicas para os próximos anos também? Porque esse é um ponto importante, inclusive, para fazer aqui o gancho com investimentos, para quem está em renda fixa, para quem está olhando um título pré ou indexado à inflação, em Mabê, que toda live aparece. Então, a condução da trajetória fiscal é algo importantíssimo também para trazer a percepção de risco para esses títulos. Perfeito, esse tema é super importante, assim, eu vou ser um pouco mais técnico em alguns pontos aqui, se eu falar economês demais, você me interrompe, traduz para a turma aí, me ajuda, mas basicamente é o seguinte, primeiro, nós fizemos inclusive tivemos uma conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anteontem, num fórum aqui do banco, e para mim está muito claro que o Congresso vai tentar separar o que são medidas de curto prazo, emergenciais, do orçamento de longo prazo. Isso é fundamental e tem uma implicação muito prática para quem está investido na renda fixa ou para quem pretende investir na renda fixa, tá? Deixa eu gastar um minutinho nessa história. Porque é o seguinte, quer dizer, primeiro, você mesma falou, é um momento excepcional, momentos excepcionais requerem medidas excepcionais. O momento agora é de se preocupar em salvar a vida das pessoas, em transferir recursos para a saúde, em proteger a economia, e depois nós vamos consertar isso. Quer dizer, depois, quais impostos vão ter que ser alterados, como é que a gente vai financiar essa dívida, é outra história. Mas o momento é de gastar mais mesmo. Eu tenho dito muita gente me pergunta, você acha que essa crise é parecida com 2008? Ela tem uma natureza muito diferente de 2008. 2008 foi um problema do sistema financeiro global, de excesso de alavancagem, um erro de gestão que produziu uma crise. Essa aqui não foi, é como se não tivesse sido culpa de ninguém, tá certo? Aliás, não foi culpa de ninguém. Você tem um choque na economia global, cai um meteoro aí, que é esse coronavírus, e todo mundo vai ter que enfrentá-lo. Só que só tem o governo nessas horas para poder salvar a economia enquanto ela não volta ao normal. Fecha esse parênteses. Então vamos lá para o Brasil. Esse gasto que nós estamos falando vai ser de 200, 300, o presidente Rodrigo Maia chegou a falar em 600 bilhões de reais para ajudar a economia, quer dizer, então os números podem ser bem piores, eles devem ficar circunscritos no orçamento de guerra que eles estão aprovando. Vai ter uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para fazer o que eles chamam de orçamento de guerra. Isso é muito importante, porque vai limitar essas despesas ao período do coronavírus, ao período em que a economia estiver sofrendo. Então você data, né? Você consegue datar as medidas, né? Perfeito. Você não contamina o resto do orçamento do país, que tem lá a reforma da Previdência, tem lá o teto dos gastos. Aliás, o presidente Maia falou, o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, falou várias vezes que você teria uma manutenção do teto dos gastos, não vai ser derrubado. Então, assim, eu acho que isso é o primeiro sinal para o investidor da renda fixa
saber que assim, o prêmio de risco da curva longa não deveria ser muito grande. Deixa eu ser mais, traduzir o meu economês aqui. Por favor. Se o governo gastar demais, tá certo? O que acaba acontecendo é que se imagina que lá na frente ele vai financiar isso via inflação, tá certo? Ou você vai piorar o risco de crédito. Então a parte longa da curva, 2, 3, 5, 10 anos, ela começa a subir. A gente chama isso de steepening da curva, você tem uma inclinação, né? Aí o investidor vai lá e olha e fala, opa, olha só, tem uma taxa de juros aqui do Tesouro Direto, por exemplo, tá lá me pagando 8%, é uma taxa boa. Bom, ela é boa desde que o governo seja capaz de pagar aquele juro lá na frente, né? Ou que a inflação não seja muito alta e acabe com esse ganho nominal de 8, 9% que está lá. Então, o recado principal de você ter o orçamento de guerra é justamente esse, é você olhar para um quadro onde você tem a separação desses gastos para não contaminar, não desancorar as contas públicas lá na frente. Isso é fundamental para dar segurança de que os juros não vão ficar altos por um período longo, tá? Então, isso começa a dar um sinal importante. E segundo, desculpa, você vai fazer algum ponto, Ellen? Não, excelente. Essa PEC da guerra, ela deve tramitar pelos próximos dias, é isso? Exato. É uma das coisas que foi conversada nessa conferência, é justamente eles vão dar celeridade, mas é uma proposta de emenda à Constituição, isso leva algum tempo, mas vai ser o mais breve possível. E uma segunda iniciativa, desculpa, Ellen, só para... Não, aqui, sim, por favor. Ligado a esse tema, é que uma outra PEC vai ser tramitada permitindo que o Banco Central compre dívida pública diretamente, permitindo que o Banco Central compre dívida privada diretamente. Muitos clientes têm nos perguntado, poxa, você não acha que é perigoso isso? Porque pode ser um financiamento inflacionário do déficit, né? Ou seja, o Banco Central imprimindo moeda para comprar dívida e aí vira tudo inflação no fim das contas. A minha resposta tem sido a seguinte, em situações normais, seria um absurdo isso, tá? Nós vivemos um momento excepcional. E no momento excepcional, cabe sim ao Banco Central, espero que essa PEC seja aprovada, fazer essas compras de dívida, seja pública, seja privada, para garantir um fluxo de caixa ordenado para as empresas e para o próprio Tesouro, que a arrecadação do Tesouro também vai cair, então o caixa do Tesouro vai ser espremido e ele precisa de algum apoio do Banco Central. E aí, concluindo, quer dizer, isso também pode influenciar a curva de juros, porque afinal de contas, se você vai ter quem vai operacionalizar isso é o Tesouro, ou seja, quem vai comprar os títulos é o Tesouro com o dinheiro do Banco Central, se a PEC for aprovada. Mas imagina que você vai ter alguém comprando esses títulos mais longos, então a taxa de juros, né, quando você tem alguém comprando o título, o preço do título sobe, a taxa de juros tende a cair. Perfeito. Esses dois elementos, então um orçamento segregado, né, orçamento de guerra versus orçamento fiscal tradicional, e uma intervenção mais intensa, potencialmente mais intensa, do Banco Central e do Tesouro na curva de juros, devem fazer com que a curva longa passe a não ter uma abertura tão grande, né? Passa o juro não subir tanto quanto eu vinha falando. Falei demais nessa parte, mas eu tava... Não, mas foi excelente a aula, até porque é uma grande dúvida entre os investidores isso. Quando você pensa em um cenário de maior aversão a risco, é natural, eu estou recebendo algumas perguntas, e agora eu jogo tudo para renda fixa, eu compro a renda fixa, e dentro da renda fixa, como que eu diversifico? Enfim, renda fixa acaba sendo, sem dúvida, um porto seguro, independente do seu perfil. É algo que a gente sempre bateu na tecla. Mesmo alguém arrojado, sim, é preciso olhar para a renda fixa. Faz parte de uma diversificação do portfólio. Nesse momento de aversão ao risco, a renda fixa também sentiu. Quem carregava títulos teve esse momento de aversão ao risco e, portanto, teve essa abertura de juros, como o Fernando comentou, no longo, porque você tem dúvidas em relação ao comportamento de inflação e, naturalmente, acabou depreciando o título. Mas, de novo, olha, o que eu comprei vou carregar até o vencimento, tranquilo. Não mudou nada, o jogo continua exatamente como foi combinado. Ellen, no meio do caminho precisei me desfazer desse título. Aí sim você sente essa marcação mercado que o Fernando estava comentando muito bem. E um ponto muito importante aqui, que sempre é nos questionado, sobre a inflação. Então, envolvendo o fiscal, a percepção da PEC da guerra, limitando, portanto, como uma medida extraordinária e não uma medida permanente, que irá durar anos e anos, acaba restringindo o impacto em termos de risco país ou percepção realmente de deterioração das contas públicas. E a medida do Banco Central em colocar a liquidez também ajuda.
Mas resta uma dúvida no final. Mesmo com toda a perfeição, essas medidas sendo implementadas, há uma dúvida em relação a como que a atividade vai se comportar e, consequentemente, como que será a trajetória dos preços, como será a inflação. Né? E eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre a sua visão em termos de inflação, até para o pessoal que carrega títulos atrelados à inflação, tem um pouco dessa trajetória em mente. Perfeito. Vou quebrar o protocolo de novo e vou mostrar um dos meus gráficos aqui. Economista é um bicho esquisito, ele adora gráfico, viu? Tem gente que gosta de bicho de estimação. Eu adoro, meu cachorro também, mas a economista adora gráfico. Vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Ótimo, compartilhe com a gente. Me avisa se apareceu na tela para você, por favor. Olha o tamanho da queda que a gente viu, isso aqui é o dado de março, tá certo? Você está dizendo que, basicamente, você vendia ali alguma coisa como 200 mil carros, 230 mil carros, tá certo? Por mês, isso veio para 145 mil carros por mês. Então tem uma queda, uma contração bastante grande da atividade nesse momento. Deixa eu mostrar mais 2 indicadores dessa linha, olha só. Essa é uma medida de trânsito, de congestionamento na cidade de São Paulo, tá? A gente não tem ainda dados para o Brasil todo, nós estamos compilando os dados para o Brasil todo, mas o que aconteceu, é verdade que a cidade está parada, o estado está parado pelo shutdown, sim, mas isso é uma medida de atividade, tá? E o que aconteceu, olha só, é que o tráfego, o congestionamento na cidade, ele está alguma coisa como 50% abaixo do que foi o ano passado. Então, você está falando que aqui as vendas de carros caíram alguma coisa como quase 30%, tá certo? Dessa ordem de grandeza. O trânsito caiu 50%, e aqui, olha as despesas, né? Com cartões de crédito e débito comparados com janeiro e fevereiro. Caíram quase 50%, em especial ligados a restaurantes, bares, cinema, então assim, tem uma queda grande. E por último, só para encerrar esse bloco de atividade, nós temos um gráfico que a gente gosta bastante, aliás, acho que até quando você estava aqui, você pode ter sido uma das que acabou contribuindo para esse gráfico. Isso aqui é a confiança do consumidor, tá vendo? Essa linha cinza, e aqui é o consumo medido no PIB. Essas séries não são perfeitas, você vê que elas descolam às vezes, tá certo? Mas olha só, essa queda de confiança vai trazer o consumo para baixo. Se a gente fizer uma regrinha de 3 aqui, o consumo que estava crescendo 2%, vai encolher alguma coisa como 2% por essa métrica de confiança. É lógico, uma hora a confiança volta e tudo isso melhora. Bom, tudo isso vai se traduzir em termos de inflação, tá certo? Então, eu acho que essas tabelas, eu vou explicar, deixar bem explicadinho, mas assim, essas tabelas são muito importantes para o investidor ter em mente. Porque a inflação vai ser uma combinação do que está acontecendo com o dólar, do que está acontecendo com a atividade, tá certo? E do que está acontecendo com as commodities, né? Com os preços internacionais do petróleo, enfim, da soja e assim por diante, tá? Quando eu levo em conta que já caiu, a queda de commodities que já aconteceu, tá certo? Se eu estimar que o PIB brasileiro vai cair 1, por exemplo, mesmo com um câmbio de 5,20 que a gente está vendo hoje, tá? A inflação fica aqui em 2,80. Lembra que a meta do Banco Central, ela está caindo, ela vem caindo ano a ano, e isso está bastante abaixo do centro da meta do Banco Central, tá certo? E aí, pegando esse exemplo, o PIB caiu 1, câmbio de 5,20, a inflação 2,80. Nesse caso, ele recomendaria uma taxa Selic para o Banco Central, olha só, de 0,7, você está em 3,75, ele teria que cortar mais 300 pontos a taxa Selic. De novo, são modelos, é claro que os modelos erram, tá certo? Mas isso é um conforto, vou interromper aqui o julgamento agora, isso é para dar o conforto de que o quadro de inflação, como ele depende da atividade, a atividade caindo vai segurar a inflação baixa. 2, o câmbio desvalorizando, você tem a compensação das commodities caindo, e tudo isso sugere que o Banco Central devia cortar mais a Selic. Então, acho que a Selic cai mais, certo? A gente está estimando 3, cai mais do que isso, e a gente vai ver aí, na nossa conversa de 3 minutos atrás, quer dizer, essa atuação conjunta do Banco Central, do Tesouro na curva de juros, devem também fazer com que essa queda da Selic de curto prazo se transmita para a parte mais longa, à medida em que o cenário vai se acalmando, tá? Então, você não... Ali o mandatório, portanto, para a inflação, mesmo com o câmbio mais depreciado, acaba sendo a atividade econômica na visão da casa. É isso, Fernando? Exatamente isso. Você entendeu perfeitamente. É isso aí.
Tá. Isso é uma pergunta importante, é um ponto importante que eu recebi uma pergunta justamente com relação a isso. Bom, com tanto gasto público, com todas as medidas, esse aumento de liquidez, alguma atividade deve aparecer. Mesmo assim, pelo que eu entendi, o ritmo, talvez, de retomada, até queria te escutar no day after, né? Então, todas essas medidas ajudaram a mitigar os efeitos da economia brasileira. Provavelmente a recuperação será algo mais lento e talvez a gente volte para aquele ritmo inicial, não sei, eu queria te escutar com relação a isso, mas como o mandatório ainda é o ritmo de atividade, nesse curto prazo ele estará afetado, não é uma preocupação para a inflação no curto prazo, né? Inflação no longo prazo, e aqui de novo, se já está difícil para a gente prever uma semana, 3 meses ou um ano, imagina 5 anos à frente. Mas inflação ancorada ainda na tua cabeça, pensando no longo prazo. Ótimo, vamos falar desse assunto, sim. Eu acho que, assim, mesmo a inflação de curto prazo, eu queria fazer uma qualificação, tá? Nós temos notado, nas nossas pesquisas aqui, uma pressão grande de preços de alimentação, tá certo? Alimentação e produtos de higiene. O que acontece? Quer dizer, a demanda se deslocou. As pessoas antes consumiam produtos nos restaurantes, nos bares, e isso se deslocou para a compra básica de um supermercado. Então, tem alguma pressão de preço associada a isso. Então, vai ter alguma pressão de inflação de alimentos, mas pensa nos serviços, pensa no restaurante que está fechado, tá certo? A variação de preço dele vai ser zero. Então, assim, ele não vai subir preço, não vai cair preço, porque, afinal de contas, não vai influenciar, né, as pessoas não vão sair de casa por causa disso. Então, todo o setor de serviço vai ter uma inflação muito baixa. Então, pode ter alguma pressão de alimentação no curto prazo e serviço zerado. Bom, isso faz com que a inflação como um todo fique muito bem comportada. E aí, eu acho que assim, o curto prazo não é uma preocupação, como você falou, mesmo com o real aí, o real dólar a 5,30, 5,20, quer dizer, não é uma preocupação. Aí vamos traduzir isso para o médio e longo prazo, tá certo? O determinante principal, ou os determinantes principais, vão continuar sendo dois. De um lado, aquilo que a gente conversou sobre o teto dos gastos e orçamento paralelo. Eu acho que vale a pena a gente colocar uma palavra de cautela aqui em tudo que eu falei até então. Quer dizer, é óbvio que nós estamos esperando, né, que o Congresso brasileiro, o governo, eles tenham a consciência de que precisa separar esses orçamentos, é o que está na PEC da guerra. Agora, se essas despesas públicas de hoje elas ficarem muito tempo, e a gente vai errado nessa premissa, o risco para a inflação é crescente, sim, tá? O primeiro ponto para a inflação de médio prazo, 4, 3 anos, 5 anos à frente ficar baixo, é ter o teto dos gastos mantido em combinação com essa PEC. Esse orçamento apartado. Orçamento separado. E o segundo ponto é, obviamente, o Banco Central manter o arcabouço de metas, do regime de metas funcionando. Deixa eu ser mais preciso aqui. Por que ele vai... Vocês viram lá na minha tabelinha que, poxa vida, talvez ele pudesse cortar muito mais a Selic, né? Ele vai cortar a Selic à medida em que tiver espaço, porque a atividade caiu, porque os gastos públicos não estão sendo permanentes, estão sendo transitórios, mas mais do que isso, a inflação não vai subir se o Banco Central ancorar lá na frente numa inflação baixa. Como é que ele faz isso? Ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, estou cortando a Selic agora, mas quando a demanda subir, isso vai acontecer no mundo todo, tá certo? Eu vou normalizar mais rápido, eu vou subir o juro mais rápido. Então, mesmo que a gente veja a Selic mais baixa do que os 3% que a gente estima hoje, como eu falei, os modelos até indicam números menores, o que vai ter é uma volatilidade maior do juro curto. Ele corta mais rápido agora, a economia começa a se recuperar, e a gente já fala da velocidade de retomada em um minutinho, e aí, quando a economia retomar mais fortemente, tiver algum risco para a inflação, ele sobe o juro. Os economistas costumam falar de um tal de juro neutro, tá certo? Assim, eu brinco que é um número mágico, que não existe, ninguém enxerga. Mas esse juro neutro hoje, nós estimamos ele em 2% em termos reais. Você coloca ali a inflação de 3,5%, né, a inflação nominal, a meta de longo prazo lá em 3,5%, dá 5,5%. Então, olha, a Selic já está abaixo do nível neutro, né? Em algum momento o Banco Central vai ter que normalizar. Quanto mais ele cair agora, mais ele vai ter que normalizar lá na frente. É isso que a gente espera para os próximos meses. E se esse orçamento de guerra, para fechar esse ponto, ele não for bem feito e tiver mais gasto público lá na frente, esse juro neutro que a gente estima em 2, vai virar 3, vai virar 4 real, né? E aí o juro nominal vai ter que subir para 6,5, 7 e vai tornar pior. Mas eu não esqueci da retomada, não, a gente já fala.
Legal. Não, vai espelhar justamente a aversão a risco, né? A deterioração das contas públicas, você vai respingar no juro neutro da sua economia e, portanto, Exatamente. é uma premissa fundamental. Antes de você falar da retomada, eu só queria te aproveitar o gancho. Cenário de Selic, portanto, uma pergunta que chegou aqui, só para confirmar, qual que é a Selic estimada do Banco Bradesco no final do ano? 3%, né? 3%, isso. Balanço de risco, Fernando, viés. Esse 3% tem mais cara para baixo ou mais cara para cima? Como que você equilibra isso? Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu começar falando do balanço de riscos do PIB, da inflação e aí da Selic. Nos dois casos, tanto do PIB quanto da inflação, a gente tem que ser muito honesto com os nossos clientes que o risco é ser mais baixo, né? Ser mais alto do que isso, tá certo? Tem várias premissas ali, supondo uma retomada do Brasil mais rápida, tem muito dinheiro sendo colocado na economia. Você falou, né, das medidas, as medidas não são suficientes para compensar, então a gente espera que quando passar a crise, aí sim as medidas ajudem, né, mas agora elas só vão mitigar uma parte do dano. Então, o viés tanto para o PIB quanto para a inflação é mais baixo. Se para esses dois casos ele é mais baixo, o do juro também tá certo? Então, como eu disse, os modelos hoje autorizariam o Banco Central a ter uma Selic de 2%, de 1,5%, Selics bem mais baixos do que a gente está vendo. Se eles vão fazer ou não, vai depender dessa combinação da duração dessa crise, 2, de até onde vai o dólar, 3, de se o governo vai ou não, governo / Congresso vão ou não fazer despesas permanentes, para que ele possa, então, tomar decisão. Eu acho que o viés, tanto do PIB, quanto da inflação, quanto dos juros, é para baixo do que a gente está estimando hoje, tá? Boa. E agora, pensando na retomada, como que você enxerga, e até chegou uma pergunta bastante interessante, como que, se a China poderia ser um exemplo para nós em termos de setores a se recuperar primeiro, que lição a China poderia nos dar em relação à possível retomada da economia brasileira? Educação, a parte de alojamento, a parte de serviços prestados às famílias, você tem mais de 18 milhões de pessoas, tá? Então, você está falando que você tem 36 milhões de uma força total de 100, força de trabalho total de 100 milhões de pessoas, alocadas em setores que vão sofrer bastante no curto prazo. Tá? Mais impactados, né? Sem dúvida. Comércio e serviços de um modo geral, né? Serviços de alimentação, serviços de educação, tudo isso vai ter uma piora maior, e você falou da China, foi o que aconteceu na China também. Então, por exemplo, vendas de imóveis, né, que não é propriamente serviço, mas ligado a você comprar uma casa, por exemplo, caíram 54% na China no período. Consumo de bares e restaurantes, 53%, assim por diante, tá? E aí você tem, no Brasil, a administração pública, que é grande, tem lá mais ou menos uns 6 milhões de pessoas empregadas e pesa 15% do PIB, e essas pessoas, elas, obviamente, estão mais blindadas, porque não vai ter uma queda grande da atividade delas, o governo continua pagando salários regularmente. Serviços de informação e comunicação, uma parte importante do PIB, também estão mais protegidos. Aliás, estamos todos nós aqui usando banda larga numa extensão Sim. maior. Nos reinventamos, aliás. E a indústria, inclusive, a indústria acabou sendo a indústria é híbrido, né? Uma parte da indústria vai sofrer, então essa indústria ligada ao serviço vai sofrer mais, a indústria de alimentação, a indústria de produtos farmacêuticos, a indústria de produtos médicos vai sofrer bem menos. Então, acho que isso é um pouco dos principais setores. A retomada depende muito do nosso número de casos. Eu sei que é repetitivo falar isso, mas como é que a gente está aqui pensando em monitorar essa retomada, tá? Então, nós pegamos, e era um dos gráficos que eu ia mostrar, e medimos o número de casos estimados no Brasil, né? A partir, infelizmente, quer dizer, o único dado mais confiável, infelizmente, é o dado das mortes, das fatalidades. Então, você estima o número de casos no Brasil e olha se o Brasil está com cara de Itália, de China, de Espanha, de Reino Unido, para tentar enxergar ali onde isso vai parar, tá certo? Os dados no Brasil têm um atraso, isso é público, todo mundo sabe que tem vários testes esperando para serem divulgados, então mesmo assim eu vou lá e coloco vamos dizer assim, uma gordura para esses dados, e o que a gente tem é uma progressão mais com cara de Reino Unido do que Itália, Espanha, que são os casos piores, ou mesmo Estados Unidos, tá? Se isso for verdade, quer dizer, eu acho que a gente pode aí, com todo o risco que eu vou tomar aqui, dizer isso para vocês, a gente talvez lá para meados de maio a gente esteja começando a retomar as atividades de forma mais intensa, né? E aí você começa o segundo semestre, lá para julho, mais acelerado.
Então, essa é a nossa premissa. Quer dizer, você perde o segundo trimestre inteiro, é um trimestre que o PIB pode cair 4%, tá certo? Uhum. Mas você teria uma retomada no segundo semestre rápida. Com um detalhe, o que a gente tem visto no mundo todo é que essa retomada, como eu falei até no caso da China, essa retomada tem se dado com uma mudança de comportamento. As pessoas Sim. não vão no dia seguinte para o cinema, não vão no dia seguinte para os bares, para os restaurantes. Então, o setor de serviços, de um modo geral, ele vai carregar um pedaço dessa lenta recuperação por mais tempo, né? O carro que você deixou de comprar, a indústria vai produzir daqui a 3 meses, né? O cinema que você deixou de assistir, ou deixou de frequentar, ou o bar que você deixou de frequentar, você não vai comer 2 vezes. Então, o setor de serviços vai ser mais lento, a indústria retoma mais rápido e o consumo, de um modo geral, tem um consumo que vai ficar reprimido que volta. Então, a nossa aposta hoje, olhando para a curva como ela é hoje, isso, cada dia a gente chega informação, né, do número de novos casos. Se eu fosse dizer, aos olhos dos dados de hoje, dá para inferir aí que meados de maio a gente começa a voltar, e aí você vai ter o segundo semestre acelerando um pouco mais, tá? Bom, então, tentando resumir aqui, a gente está mais com uma carinha ali de Reino Unido, com todas as ressalvas em termos de dados, enfim, que temos, mas, de qualquer forma, seria alguma coisa mais próxima com o Reino Unido. Olhando setorialmente, a expectativa, portanto, seria uma retomada ali no segundo semestre do ano, e nem todos os setores se recuperarão ao mesmo tempo, como você bem descreveu. Provavelmente teremos serviços aí como o último, quase o lanterninha, justamente nessa retomada. Primeiro, o comércio, né? Então, as famílias vão voltando a consumir, demandar a demanda reprimida, e no meio do caminho, talvez, a indústria. É mais ou menos essa escalinha que está na cabeça de vocês, Fernando, é isso? Exatamente isso. Só fazer de novo a ressalva, quando eu falo que está mais próximo do Reino Unido, isso não é uma projeção, pegar os dados de hoje, né, de ontem, que o Ministério... Tirando a fotografia agora... É isso, você está com essa cara. Agora, se isso vai se comportar assim daqui para frente, se vai ser Itália, se vai ser Espanha, tomara que não seja, tomara que seja Reino Unido, né, no sentido de que é uma curva mais leve de contaminação, aí a gente tem essas premissas. Então, não é uma projeção, é uma fotografia do dado hoje, porque a gente tem que ter muita cautela nessas horas, até porque os dados são importantes, tem que seguir as orientações aí do Ministério da Saúde, inclusive para fazer as projeções nossas aqui. Perfeito. Fernando, infelizmente já estamos chegando aí no final da nossa live, mas eu queria ouvir suas considerações finais, queria entender, diante de todo esse nosso bate-papo, que foi muito bom, esclarecedor, ainda fiquei com aquele tom de incerteza no ar. Né? E pelas perguntas que eu estou recebendo aqui, são várias, aliás, eu agradeço, infelizmente não consegui fazer todas as perguntas para você, iremos responder essas perguntas. A sensação é que ainda paira mais incerteza do que certezas, né? São mais dúvidas do que grandes contextos e grandes seguranças. Eu queria checar contigo se é isso mesmo, até porque isso vai valer para a gente trazer essa percepção para investimentos. Eu quero deixar 2 recadinhos finais, Ellen. Então, é isso mesmo, assim, o momento ainda é de muita incerteza, ainda é um momento difícil, assim, nós vamos ver, enfim, semanas, né, de queda de atividade, números ainda difíceis do ponto de vista da saúde, tá certo? Então, é incerteza, acho que na ótica do investidor ele tem que ter isso. Mas eu queria deixar uma segunda mensagem, talvez mais até de esperança, talvez até mais de confiança, que assim, o que a gente tem visto, a ação, a atitude das pessoas, a atitude do governo, do setor privado, é tentar mitigar ao máximo possível o dano para a vida das pessoas e para a economia. Eu tenho certeza, quer dizer, que juntos, quer dizer, todos, governo, setor privado, a sociedade, nós vamos conseguir enfrentar esse período difícil, tá certo? Quanto mais rápido a gente conseguir ter clareza desse fim da contaminação, melhor para todo mundo. E eu acho que a gente está preparado, sim, como economia, para, uma vez que tiver esse processo passado, para que nós tenhamos uma retomada melhor, para que os empregos sejam criados. O Brasil estava na direção correta antes dessa crise toda, as reformas estruturais, enfim, tomara que elas retomem, mas já foram feitas algumas. Então, eu diria assim, mais como mensagem de esperança são tempos excepcionais, todo mundo vai ter que ter paciência, vai ter que ter bastante cautela, mas eu acho que a gente consegue sair dessa, assim, numa boa, olhando lá na frente, tá certo? Então, é isso, incerteza,
mas com alguma esperança lá na frente. Ótimo. E a gente já acompanha justamente isso, todas as medidas, todas as ações, tanto do setor público, do Banco Central, dos ministérios e até mesmo da sociedade civil, em se mexer, em ajudar, em promover justamente essa percepção de que sim, teremos uma retomada. Isso, exatamente. Então, pensando em investimentos, Fernando, recebi aqui diversas perguntas, nesse contexto, qual que é o melhor investimento de novo, qual que é o melhor produto? Mais uma vez, a gente até está um pouco repetitivo, mas é importante falar, não é um produto em si, é uma carteira. Tem que olhar, tem que colocar os ovos em diversas cestas. Ellen, isso é muito balela. Não, não é. Como o Fernando comentou, há incerteza envolvendo inflação, mas eu preciso ter inflação na minha carteira. Eu tenho que olhar para a renda fixa. Neste momento de maior incerteza, é recomendado, sim, que você tenha um caixa maior, uma liquidez maior, uma participação em renda fixa, por exemplo. Mas, antes de mais nada, é sempre pensar quais são os seus objetivos com o investimento. Para que prazo eu estou investindo? Qual que é meu apetite a risco? Porque é só a partir dessa lição de casa que você terá efetivamente uma diversificação bem feita. Né? Não adianta eu ter um perfil conservador e achar que, ok, renda variável. Não é assim que funciona, né, Fernando? Então, a diversificação ela é importante, ela é possível fazer em todos os perfis de risco, mas antes, faça essa autoavaliação. O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é de médio e longo prazo, tenho um perfil mais dinâmico, um pouquinho mais arrojado. Ok, eu posso ter um leque de produtos um pouco maior, posso pensar em fundo multimercado, como já colocaram aqui a pergunta para mim, posso pensar em renda variável, sim, mas sempre, como o Fernando comentou, cautela, é o momento para termos um pouco mais de serenidade nos investimentos, inclusive aproveitar esse colchão de liquidez, por que não? Para começar a avaliar oportunidades. Né? O mercado ele vai começar a aparecer uma outra oportunidade, não é de forma sistemática, como nós temos dúvidas, o Fernando comentou sobre dúvidas envolvendo o cenário econômico, a gente acaba olhando um ou outro ativo com paciência, e é isso, conte com seu especialista de investimentos, conte com a Ágora, vamos conversar, quais são os seus objetivos, qual é a melhor alocação, o que a gente pode alocar para blindar, para minimizar qualquer impacto no teu patrimônio, eu acho que é esse o principal motivo aqui, e conte com a gente. Fernando, muitíssimo obrigada mais uma vez, foi esclarecedora a tua palestra, aproveito para reforçar, olha, eu quero ver aquela tabelinha de projeções do Fernando, vai lá no site economiaemdia.com.br, tem o cenário da equipe do Departamento de Economia do Bradesco, inclusive trazer todos esses argumentos envolvendo a revisão do cenário. Fernando, muito obrigada, também te agradeço pela companhia. Não, nós é que agradecemos, eu que agradeço, Ellen, foi um prazer falar com você, espero que tenha sido útil para todo mundo que nos viu, e vamos continuar conversando, fiquem bem, fiquem seguros, e vamos em frente, nós vamos enfrentar isso, eu tenho certeza. Com certeza, Fernando, obrigada, um grande abraço e até a próxima. Tchau, obrigada, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.